Saudações, estudantes de EBEA, Etologia e Bem-Estar Animal, tudo bem? Bom, nesta semana de estudos não presenciais, a gente vai trabalhar aí os processos fundamentais, que são a base para a gente melhor entender o comportamento animal, ok? Para isso, a gente vai utilizar o material que normalmente a gente apresenta em sala de aula, porém de uma maneira muito mais rápida, né? Então, vamos começar aqui projetando o material. Pessoal, vamos começar então aqui. A primeira informação que a gente traz é que nenhum comportamento é independente da informação genética, mas também nenhum comportamento é independente dos fatores ambientais. Todos dois sofrem algum tipo de influência, muitas vezes estão relacionados, né? É claro que o grau de influência dos fatores genéticos e ambientais vai depender de cada situação, de cada animal, de cada tipo de comportamento que a gente estiver falando, né? A gente começa aí com a experiência. É muito importante ficar definido o que é essa tal de experiência, né? É uma percepção mental que resulta de algum evento no meio ambiente do animal. O animal tem que ter ideia do que está acontecendo naquele momento e principalmente associar, tá, com o comportamento. O animal vai adquirir através das percepções de estímulos do meio e alterações fisiológicas, principalmente a nível cerebral. A nível corporal, há uma alteração fisiológica que induz alguma alteração a nível cerebral, ok? Normalmente essas experiências, tá? Isso aí vai estar associado a um tipo de estímulo. Mas o que é o estímulo? No vídeo Estímulo-Resposta, quem viu esse vídeo entendeu bem o que são os vários tipos de estímulo que existem, né? A luz pode ser um estímulo, tato pode ser um estímulo, tá? O olfato pode ser um estímulo, o estímulo pode ser visual. Muitas vezes, tá? O animal tem uma experiência visual e isso vai modificar o comportamento dele de alguma maneira, porque houve uma alteração fisiológica que se originou a partir daquela experiência e modificou o cérebro de alguma maneira. Tá? A gente está só introduzindo para depois explicar com maior detalhamento. Bom, vamos pegar uma situação aqui. Ó. O animal vai a um lugar e detecta a presença de um predador perigoso. Se ele detecta, ele pode detectar de várias formas. Pode ser visual, pode ser olfativo, tá? E isso vai gerar nele, esse estímulo vai gerar nele algumas modificações fisiológicas que vão induzir ao cérebro, tá? Alguma modificação a nível cerebral. E se isso resultar, tá? Se o animal achar que isso é importante, ele vai ter alguma mudança em seu comportamento. Essa experiência vai mudar o comportamento. Mas pode acontecer que isso não seja importante. Nesse caso do predador, sim, é importante. Tá? Mas pode ser que aquele estímulo não tenha problema, ou seja, o animal encara aquele ali como algo desnecessário, como algo que não influencia, não necessariamente vai influenciar o comportamento. E os animais, ó, importante, os animais não perdem tempo com aquilo que para eles não é importante. Então, nesse caso, aconteceria o processo de habituação, né? No caso do predador, sensibilização, que a gente vai falar mais adiante. Vocês estão vendo que comportamento animal é complexo, tá? A gente costuma brincar aí que é mais complexo do que cálculo diferencial integral. Bom, aprendizagem. Aprendizagem, então, vai depender da experiência que a gente acabou de falar. Na aprendizagem, tem que haver uma alteração a nível cerebral, tá? Advinda daquela experiência que o animal passou. Alguma alteração, né? Alguma informação que ficou gravada. Na verdade, a gente sabe muito pouco ainda do cérebro, da mente humana, tanto quanto o cérebro dos animais, a gente sabe muito pouco sobre isso aí. A gente relaciona tudo isso como uma alteração a nível cerebral, né? Então, nós temos uma experiência que vai se converter em aprendizagem quando houver uma alteração no comportamento desse animal. Se aquela experiência foi importante, o animal vai alterar o seu comportamento. E lembre-se que o animal somente altera o comportamento se realmente for interessante para ele.
O animal não perde tempo com coisas supérfluas para ele, ok? Considerando então o exemplo anterior, o animal que sabe de um predador perigoso naquele determinado local, o vai evitar ou vai ficar mais sensível à presença do predador, ou seja, alterou o comportamento no caso da sensibilização, quando o animal torna-se mais sensível, entre outras palavras, mais esperto, à presença daquele predador, ok? Então, por definição, aqui meramente teórica, aprendizagem é uma alteração no cérebro que resulta da modificação do comportamento por um período mais longo que alguns segundos, como consequência de informação proveniente de fora do cérebro. Ou seja, algo de fora, né, algum estímulo externo, que modificou a nível cerebral, modificou o seu organismo, né, e provoca nele uma alteração aí do seu comportamento. Então, isso é aprendizagem, essa alteração no cérebro. Então, para a gente entender melhor a aprendizagem, veja bem, quando se fala em aprendizagem, deve haver no animal a consciência do que aconteceu. O animal tem que conseguir relacionar aquela situação que aconteceu com os estímulos, né? Ele tem que ter consciência do que está ocorrendo e consciência do que provavelmente acontecerá, porque ele já vivenciou aquela situação. E aquela situação provocou nele alguma alteração a nível cerebral. Então, essas três perguntas, esses três pontos aí respondem bem, né? Mostram para a gente a importância aí e como que a aprendizagem vai se processar. Pessoal, um exemplo muito claro aí, ó, são os cachorros que costumam ter medo de pedra. Por algum motivo, esse cachorro passou por uma experiência traumática no passado e associa aquele estímulo visual com, por exemplo, uma possível dor. Então, ele passa a ter medo, ele passa a associar o ato de levantar uma pedra, por exemplo, com algum possível de dor, que é uma situação, né, um exemplo que tem diminuído bastante aí nos últimos anos. Bom, esse evento é relevante. Vejam que se o animal alterou o comportamento dele, é porque ele considerou isso como relevante, porque se não fosse relevante, ele não daria atenção, iria mais para uma situação de habituação, conforme a gente vai falar. Bom, então, a aprendizagem, para finalizar essa ideia de aprendizagem, ela pode ser não associativa, como no caso da habituação, que a gente vai ver daqui a pouco, ou no caso da sensibilização. Essa associação que a gente está falando dentro de não associativa é associação com um estímulo, ok? Então, é não associativa com um estímulo. Pode ser habituação ou sensibilização. Mas, muitas vezes, essa aprendizagem pode estar associada com um tipo de estímulo, como acontece, por exemplo, a nível de condicionamento de animais. E aí, a gente vai falar mais para frente que existe até duas correntes de condicionamento diferentes. A gente vai falar mais na outra semana, né? Bom, a predisposição para aprender, tá? O quanto que esse animal vai ser influenciado, isso aí vai depender da natureza do estímulo. Quando o estímulo é muito perigoso, por exemplo, há uma maior tendência, né? Uma maior predisposição para que haja o aprendizado, ok? E lembrando novamente que os animais não gastam tempo e energia com coisas supérfluas para eles. Bom, então chegamos aí na habituação. E a habituação é algo extremamente importante. A todo momento ela está acontecendo. Tá? A gente sempre vê animais no dia a dia que são habituados a alguma situação, né? Por exemplo, frangos de corte aí que estão dentro de um galpão. Esse frango de corte, a primeira vez que o comedor automático for ligado, talvez ele vá assustar, né? Ele, quando pintinho, ou como franguinho, ele vai assustar. Mas depois aquilo ali vai se tornar um hábito e ele vai perceber que aquele estímulo não é perigoso. Então, ele vai habituar com aquele estímulo, tá? Bom, nesse vídeo aqui da habituação, a gente mostrou aí de maneira clara, né? Quando o animal percebe que o estímulo não lhe causa perigo, não é perigoso, o que pode acontecer, né? Nos primeiros segundos o animal dá muita atenção àquilo ali, tá? Mas depois ele percebe que aquele estímulo não é perigoso e ele passa a não importar mais com esse estímulo. Então a habituação, ela é muito importante para os animais, tá? Não estamos falando aqui somente de animais de produção, mas também animais de companhia, como
animais de laboratório, todo tipo de animal, vai habituar a vários itens aí do seu sistema de alojamento. Bom, e aqui também em relação à habituação, a gente lembra de uma situação muito clara para a gente no vídeo estímulo-resposta, que é o caso das ovelhas, tá? Quando percebem a presença do carro do tratador que leva para elas comida, né? Vários carros passam na estrada ali e elas não dão atenção, mas quando elas percebem o som do carro do tratador, com aquele som específico, e o animal consegue diferenciar de uma maneira muito clara, tá? Elas correm para a entrada para receber o tratador. Tá? Isso é muito importante. E mostra para a gente que se o animal percebe que aquele estímulo é importante para ela, tá? Ela vai ser mais sensível àquele estímulo. Por um lado, ela se habituou com os sons dos carros, da maior parte dos carros, né, que passam na estrada, mas se sensibilizou com aquele estímulo do carro do tratador. E por falar em sensibilização, se estivermos falando de um estímulo com maior potencial, tá? Principalmente no que se refere à sobrevivência do animal, nós estamos falando sobre sensibilização. Tá? O que é a sensibilização? É o aumento da resposta a um estímulo repetitivo. Esse estímulo pode ser, por exemplo, a presença visual, ok, de um predador. O animal vai ficando cada vez mais esperto com aquele predador. Bom, se o estímulo então causa algum tipo de perigo, o animal vai ficando cada vez mais sensibilizado e mais esperto com aquilo ali, ok? Bom, chegamos num ponto aqui crucial, muito importante, que é a hierarquia de dominância. Tá? A dominância ela vai acontecer praticamente em toda espécie gregária. Toda espécie que vive em grupos, ela vai acontecer em bovinos, ela vai acontecer em equinos, em aves, em suínos, em coelhos, em cães, em gatos. Vai ser muito forte essa questão da dominância, né? Vai ser muito importante para a gente também. Então, a dominância é uma escala hierárquica onde os primeiros animais da escala, tá, os dominantes, eles têm prioridade de utilização dos recursos. Esses recursos podem ser comida, por exemplo, pode ser um ambiente de descanso, tá? Pode ser o enriquecimento ambiental, pode ser vários diferentes tipos de materiais que a gente está falando aí. Então, necessariamente, não é por comida, né? Na natureza, por exemplo, os animais dominantes têm preferência para acasalamento, que é importante até mesmo para a evolução das espécies. Bom, a pergunta agora seria quais as vantagens do animal dominante e se há vantagens evolutivas. Sim, o animal dominante ele tem preferência dos recursos, normalmente é o que consegue passar os seus genes para frente, porque normalmente é até o mais forte, tá? Mas essas vantagens também estão muito associadas a uma maior estabilidade de todo o grupo. Ok? O dominante consegue colaborar, algumas vezes ele também lidera o grupo, nem sempre ele pode liderar, mas em linhas gerais o grupo é mais estável a partir da presença do dominante aí, tá? Bom, pessoal, para entender melhor então, só fazer algumas colocações aqui. Seguinte, a vida em grupo traz algumas vantagens adaptativas, mas gera competição por recursos. Claro, toda espécie animal ela decide se vive uma vida mais gregária em grupos, ok? De tamanhos variados, ou se vive uma vida mais solitária. Existem espécies de vida solitária. A maior parte, principalmente quando a gente fala dos animais domésticos, nós estamos falando de animais gregários. E aí o tamanho do grupo vai variar bastante conforme os recursos que estiverem no ambiente. Normalmente ambientes com escassez de recursos, tá, proporcionam grupos mais pequenos dentro de espécies gregárias. E ambientes com riqueza de recursos proporcionam grupos maiores, tá? Mas, de qualquer forma, a gente não pode esquecer que a vida em grupo gera competição pelos recursos que podem ser de várias maneiras, né? Pessoal, e aí nós temos uma pergunta aqui, ó. Há mais vantagens ou desvantagens na disputa entre os indivíduos? Tá? Para que se estabeleça uma escala hierárquica, muitas vezes são necessárias disputas, né? Essa escala hierárquica vai ser importante para garantir a estabilidade do grupo, mas em algumas vezes pode haver algum tipo de comportamento agonístico, ou seja, briga entre os animais, tá? Para que essa escala ela se desenvolva ou ela se estabeleça, ok?
Bom, há também sinais de dominância e de submissão, o que muitas vezes vão evitar as brigas, e isso vai ser interessante para os animais. Bom, uma informação importante é que nenhum animal quer brigar, tá? Nenhum animal quer perder tempo brigando, a não ser que isso justifique, tá? Ele subir na escala hierárquica. Justifique, por exemplo, ter acesso a mais recursos. Aqui, por exemplo, nós temos gorilas brigando. Imagine se o recurso for fêmeas em período de acasalamento. E aí pode justificar para ele no entendimento deles. Mas, em linhas gerais, nenhum animal quer brigar, por isso nós temos sinais aí de cada espécie de dominância e de submissão, tá? Bom, um assunto muito importante, tá, que normalmente permeia aí quando a gente fala em bovinos, principalmente, que são animais de mais difícil manejo, quando a gente está falando de produção animal, é o temperamento e a reatividade desses animais, tá? Bom, então, segundo Bates, em 1989, ele diz que o temperamento é um aspecto da personalidade do animal, que tem efeitos sobre o comportamento, persistente ao longo do tempo e em diferentes situações. Então, o temperamento, ele é inerente ao animal. É claro que nós estamos falando aqui de uma diferença muito grande entre os animais, entre o indivíduo, né, entre as raças, entre o tipo de manejo, entre idade, o temperamento pode variar bastante, né? Então, ele varia entre os animais ou raças, pois são fisiologicamente diferentes, sim. Está relacionado à personalidade de cada indivíduo. E hoje se tem dado muita importância ao temperamento, tá? Por exemplo, na produção de bovinos, se dá importância, se dá mais preferência a animais menos reativos, que têm um temperamento um pouco mais tranquilo, embora isso seja muito difícil quando se trabalha com determinadas raças, né? Quando a gente fala de animal de companhia, isso é muito importante, tá? Principalmente porque o animal de companhia, que vai ter uma relação direta com o ser humano, tá ok? Ele tem que ser um animal com um temperamento mais dócil. E quando os criadores das raças estão selecionando os animais, né, eles selecionam principalmente pela docilidade. Docilidade é essa que muitas vezes é esquecida em programas de melhoramento animal de várias raças de produção animal, ok? Bom, aqui a gente tem dois animais que normalmente, né, tem uma diferença muito grande em seu temperamento, apesar de ser a mesma espécie, ok? Nós temos aí uma raça, à esquerda a raça holandesa, que normalmente é uma raça tranquila, e à direita uma raça zebuína, que é a raça Nelore, que normalmente é um animal mais reativo, ok? Bom, mas pode influenciar também o tipo de manejo empregado. Aqui nós estamos com a raça Nelore, né, que aqui nós estamos vendo um manejo que talvez seja um manejo mais tranquilo, né, mais próximo, mais racional, e aqui a gente está vendo um animal mais reativo. Isso varia muito, isso varia até com as instalações, pode variar com o tipo de clima também, o clima pode influenciar de alguma maneira a reatividade dos animais, mas principalmente manejo, ok? A gente percebe, quando a gente fala de bem-estar animal, principalmente, um dos fatores mais importantes para que o bem-estar na prática seja aplicado é o treinamento das pessoas. E, principalmente, dentro de treinamento, a conscientização de cada um para que o manejo seja feito de maneira adequada, proporcionando animais, tá, menos reativos. Bom, então, em linhas gerais, perceba que dentro da mesma raça, o temperamento muda, em função dos aspectos fisiológicos de cada animal, ainda condicionamento. O condicionamento está ligado ao manejo. Bom, é possível medir o temperamento dos animais? É difícil, mas existem já algumas escalas que a gente vai falar mais para frente na última semana, tá? O temperamento tem relação direta com a facilidade de manejo, e assim animais tranquilos devem ser priorizados. E aqui nós estamos falando também da qualidade de vida das pessoas que trabalham, das milhões de pessoas que trabalham com os bovinos ou com os outros animais no Brasil. Ok? Isso vai ser muito importante a gente trabalhar com animais mais tranquilos, principalmente se a gente está falando de bovino de corte, ok? E em 99% dos casos não é considerado como um parâmetro nos processos de melhoramento genético. Hoje se acredita que é importante se considerar,
tá, em programas de melhoramento, animais de temperamento, tá, menos agressivo, animais mais tranquilos. Bom, animais mais reativos nos geram vários problemas, e aqui vocês estão vendo aqui uma figura muito engraçada, né? Bom, tem correlação negativa com a produção de leite, ganho de peso e eficiência reprodutiva, tá? Normalmente esses animais mais reativos têm um menor ganho de peso, ok? E menos filhos também, nos proporcionam menos filhotes. Uma dificuldade no manejo, favorecendo acidentes de trabalho, que pode prejudicar a qualidade de vida dos colaboradores da fazenda, tá? Maior necessidade de capacitação dos funcionários, e funcionários mais corajosos, claro, e necessidade de instalações melhor adaptadas. E as instalações, a gente sabe que são caríssimas, né? Uma instalação, por exemplo, para você colocar um animal da raça holandesa, vai ser de um jeito, você vai ter uma altura, você vai ter uma grossura da tábua. Agora, quando você fala, por exemplo, de animais mais reativos, você já tem outra altura, você tem uma tábua mais grossa, você tem maior investimento, tá? Outros aspectos importantes aqui do condicionamento animal. Alguns itens que não se encaixaram, que muitas vezes, nem não sendo processos fundamentais, é importante a gente comentar de maneira rápida para vocês, tá? A capacidade de exploração. Ela se refere ao reconhecimento do ambiente pelo novo animal. Aqui nós temos algumas galinhas, tá? Essa foto foi tirada aí do vídeo Estímulo-Respostas, que eu afirmo novamente, se você não viu, veja, é importante a compreensão desse vídeo para tudo aquilo que a gente vai falar, tá? Nessa disciplina, tá? E a informação mais importante é o seguinte, ó, os animais são muito curiosos, tá? Dependendo da espécie, você fica maravilhado com a curiosidade, tá? Que os animais normalmente apresentam. Coelhos, dessa maneira, são animais muito curiosos, mas também as aves, os suínos, eles descobrem as coisas com uma facilidade muito grande, tá? Aqui, então, nós temos algumas galinhas que estão vendo, né, estão saindo do ambiente da gaiola, né, nesse caso da caixa de transporte, pela primeira vez. Foram galinhas que foram criadas todo o tempo dentro de uma gaiola e, primeiramente, tá, ela observa, ela vai sair quando ela tiver uma certa segurança, ok? Os animais também, eles exploram, eles são curiosos, mas eles têm que ter uma certa segurança para poder explorar o novo ambiente, tá? E muito interessante a colocação do vídeo Estímulo-Respostas, que mostra o seguinte, essa galinha, ela passou a vida toda dela na gaiola, mas quando ela sai, explora o ambiente, ela passa a realizar alguns tipos de comportamento que ela nunca tinha realizado na vida, o que mostra que grande parte do comportamento está embutido geneticamente do animal, o que é muito interessante. Ou seja, o animal não perde alguns hábitos, alguns tipos de comportamento que são inerentes a ele, né? Bom, quando se fala em socialização, hoje em dia, a gente vê que isso é muito importante para todas as espécies gregárias. Os animais aprendem muito quando estão se socializando entre eles, né? A gente não pode esquecer que a infância vai ser a base do comportamento quando adulto. Então, os animais aprendem muito na infância entre eles, tá? Espécies de vida livre, isso é muito claro. A ovelha aprende muito com sua mãe, até mesmo vendo a sua mãe, tá? O leitão aprende com a porca e aí vai, principalmente quando os animais estão em vida livre. Para alguns animais, eles perdem o contato, tá, com a mãe e precisam de socializar de alguma maneira. Então, hoje se dá muita importância, por exemplo, na relação entre o ser humano com os animais de companhia, principalmente quando eles ainda estão na fase de filhote, ok? Essa socialização vai ser muito importante para garantir, tá, a boa educação do animal, tá, quando ele adulto, ok? A socialização, então, hoje é muito importante. Bom, a motivação, ela é muito importante. O que seria a motivação? Seria um processo sediado no cérebro que controla quais alterações comportamentais e fisiológicas ocorrem e em que momento. Ou seja, o que o animal vai fazer naquele tipo de comportamento? Ou seja, o que o animal vai fazer naquelas condições? E aí, o que ele vai fazer, o que determina, pode depender de situações diversas, né?
A compreensão da motivação ajuda a entender o que o animal irá fazer então. Como, por exemplo, eu solto um cavalo no pasto, o que ele vai fazer? Para me explicar o que ele vai fazer, eu tenho que ver os fatores, tá, que vão estar impactando no comportamento desse cavalo. E dentro desses fatores, quais que são aqueles que mais motivam o animal? Por exemplo, existem, para o comportamento de se alimentar, fatores fisiológicos, né, que vão sinalizar para o animal, por exemplo, a fome, mas também nós temos fatores como a visão ou odor do alimento. Quando ele vai ver o alimento, ele vai ser induzido também ao comportamento de alimentação, tá? Dentro ainda desse tema, há alguns fatores causais que vão impactar diretamente a motivação, tá? Esses fatores causais são externos, como fatores internos. E para explicar isso de uma maneira mais clara, a gente tem essa tabela aqui, ó, de fatores causais que podem promover a ingestão de água pelos animais. Imagine que o animal está há muito tempo sem beber água, está com sede. Então, muitas horas de sem beber água tem um alto impacto, é um fator causal de alto impacto sobre o comportamento de ingestão de água. Já o fato de que o animal acaba de beber água, por exemplo, já é um fator causal que vai impactar menos aí no comportamento de ingestão de água. Então, nós temos fatores causais diversos. Ainda no exemplo do cavalo, se você solta ele no pasto, uma égua no cio, por exemplo, se for um animal inteiro, né, pode proporcionar a ele um tipo de comportamento onde, por exemplo, ele não vai se alimentar, né? Assim como alguma enfermidade, que é um fator interno, fisiológico interno, pode também influenciar o fato dele não alimentar. Então, isso tudo são fatores causais que vão impactar no tipo de comportamento, sendo difícil muitas vezes se prever o que o animal realmente vai fazer, qual que é o tipo de comportamento que ele vai ter. Lembre-se que é aquilo que a gente fala, o comportamento animal é mais complexo do que cálculo diferencial integral, né? Bom, para a gente finalizar, nós temos aqui algo muito interessante que é o imprinting. Tá? Algumas pessoas até usam o termo imprintar os animais. O imprint, na verdade, são impressões, né, que o animal tem, que podem ser muito fortes, tá, em alguma fase de vida do animal. Todo animal, de alguma maneira, pode ser imprintado. O imprint é muito forte mesmo, ele é bem significativo em aves. Tanto que aqui vocês percebam que, quando recém-eclodidos, os animais, as aves, por exemplo, podem associar a presença de uma cadela, né, como uma figura materna, por exemplo, como uma figura materna. Então, esse imprint é muito forte, mas de qualquer forma também, tá? A socialização primária dos animais, tá? Ajuda na questão do imprint, ou seja, o animal associar a figura do ser humano com algo protetivo, com algo materno. Então, hoje se tem discutido muito em imprint em animais. Pessoal, então essa foi a aula aí dessa semana, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente continua na próxima semana então, tá bom? Um abraço, felicidades.